momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Aqui é Angélica Uegima. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Bruno da S. E Cristiane Navarro. E eu sou Renata da S. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, gente, semana passada, primeiro especial Gavetão, fizemos a primeira parte da nossa trilogia, construímos o nosso mundo. Então, só para relembrar cenas do capítulo anterior, Previously, continente único, se os seres humanos botassem ovos, se os machos cuidassem da cria, mar sem sal e não existe lua no nosso mundo. Isso tudo deveria ser levado em consideração daqui para frente, tá? Gente, para começar, sem religião, e se nós não tivéssemos religião? No episódio passado, nós falamos que se não existisse a lua, o mundo seria muito mais escuro e as pessoas desenvolveriam muito mais crendices sobrenaturais, né? Lendas, histórias. Mas a gente não tem uma instituição religiosa, né? Nós não temos igrejas católicas, protestantes, islamismo, judaísmo, todas essas religiões aí que dominaram os nossos costumes. Então, como seria isso daí? Aquilo que a gente fala, né? Religião é uma coisa, religiosidade é outra, né? Então, quando fala isso, eu fico pensando que não existiriam as religiões institucionalizadas, né? As religiosidades seriam vividas, né? Não vejo uma coisa eliminando a outra. Existem várias formas de viver uma religiosidade e acho que a partir daí as pessoas seriam mais livres para isso, para ter as suas relações com Deus, com o sagrado, com o que for, de maneira mais intuitiva, né? E aí, acho que todo o padrão de ética, de moral, ele fica muito mais espontâneo, né? Porque não tá ninguém esperando recompensa. Eu vou ser bonzinho porque eu vou receber a recompensa do céu. Nossa, já não haveria um monte de mecanismos de controle, né? Quantas guerras poderiam ter sido evitadas se não houvessem as religiões institucionalizadas? Peraí, você tá colocando uma coisa, mas eu acho que a gente tá falando da instituição religião, mas como o Guilherme colocou pé na porta, vamos pensar que, como ele englobou um monte aí, vamos pensar num mundo que, se existe religião e o objetivo da religião é conectar o homem ao divino, sem religião é porque não existe esse divino. A gente consegue pensar num mundo, que é sempre um exercício que eu faço com outras pessoas. As pessoas conseguem pensar num mundo em que não exista esse ser extraterrestre, não é porque ele é alienígena, é porque ele está fora da Terra, que onisciente, onipotente e onipresente. A gente consegue pensar no mundo dessa forma? Ou nós temos alguma divindade que não se criou uma religião em volta dela? Então eu fico pensando nisso, porque como eu sou estudante de misticismo, por exemplo, o misticismo ele não é religioso, ele é mais técnico, né? E o misticismo em si parte do pressuposto que existe algo acima, e você dá o nome a isso que você quiser. Você é livre para dar o nome que você quiser, mas você vive as coisas de um modo menos... não vive isso dogmático. Você não tem dogma, então tudo pode ser questionado. Então tudo deve ser experimentado. E não existe alguém que fica te conduzindo como um pastor guiando a ovelha. Então, como na minha experiência pessoal isso existe, eu tenho uma certa facilidade para colocar isso de uma maneira mais global. Tá, mas e se os seres humanos fossem livres para acreditar naquilo que eles sentem? Hoje a gente está vivendo na era da pós-verdade. Então as pessoas acham que aquilo que aconteceu com elas é o que aconteceu e ponto. E se, num mundo sem religião, as pessoas fossem livres para acreditarem naquilo que elas sentem, que é uma experiência totalmente pessoal? Eu não entendo isso como religiosidade. Eu entendo isso como relação pessoal.
entendeu? Emocionalidade, porque vai pro campo do emocional. Mas a partir do momento que é com alguma coisa que não é material, e não foi uma pessoa, não é uma pessoa que você... vem cá, deixa eu trocar uma ideia com você ou mandar uma mensagem para você. Mas pode ser com a natureza, e aí é objetificado também. É uma relação com alguma coisa que existe. Igreja não salva. O que salva é o que tu faz no teu dia a dia. O que adianta? Dona Maria, um exemplo assim, vai na igreja... E a primeira coisa que ela senta no banco é virar para a irmã Josefa e dizer: olha, irmã Josefa, como a saia da Severina tá feia, ou coisa assim. Aí ele disse: é mais fácil aquele cara que tá tomando cachaça ali, aquele bebo ali da escada, ali do sei da onde, ser salvo do que, por exemplo, Dona Maria, que está dentro da igreja, dando glória, glória, aleluia, e falando mal da irmã. Nisso que você está falando, Cris, é a questão mesmo do frequentar a instituição, seja a igreja do credo que for. Isso aí, beleza. A gente sabe que essas porra não levam ninguém a nada. Mas, por exemplo, muitas pessoas partem do princípio do seguinte: as pessoas fazem o que fazem e seguem as religiões que seguem porque elas almejam em algum momento alcançar esse paraíso celeste, né? Essa vida eterna que vai ser sem mal nenhum e tudo mais. Veja, a gente está imaginando um mundo onde não exista uma religião, ou seja, não importa, a gente não vai cultuar divindades. A partir do momento que a gente tem um conhecimento maior e até mais pleno do mundo, de como o mundo funciona, de que não tem essa, não é misturando água e barro que as coisas vão criar vida, né? A gente sabe, a gente tem ciência suficiente para isso hoje, não é bem assim. Isso se trata de uma narrativa que você acredita ou não. Você pode até, que existem pessoas que fazem isso, que acreditam em partes dessa narrativa que está na Bíblia ou que está no Alcorão, porque tem alguns que são radicais e colocam lá que tem que ser feita uma guerra santa, ou que você vai lá no Bhagavad Gita e que tem você começa lá de uma molécula infinitesimal e vai crescendo e você tem um karma para resgatar e por aí vai. Não, vamos partir do princípio que a gente não tem que adorar nada. Até porque, penso eu, tá? Essa também é uma opinião que é minha. As religiosidades, a forma e a escolha de religião que você segue, na minha opinião, ela é a conveniência da sua emocionalidade. Então, aquilo que serve pra você, aquilo que mais combina com você, é a religião que você vai escolher. Eu acredito que a religião, ela tem um papel fundamental em reunir as pessoas. Uma coisa de pertencimento, né, de comunidade. Então, independente da religião, todas têm isso. Então, assim, uma pergunta que eu tenho para vocês: sem instituições religiosas, né, sem igrejas, sem comunidades religiosas, nós teríamos pessoas mais individualistas? Acho difícil, porque de qualquer forma a gente ia se reunir em torno do fogo, em torno das lendas, em torno da comida. O ser humano é um ser social. Então ele ia encontrar outras formas de se conectar. Mas é essa provocação que eu quero lançar. Eu realmente não gosto de pensar que a gente precisa pensar nesse ser extraterrestre, nesse algo a mais. Eu realmente vou colocar dentro de um padrão que é o seguinte, muito simples. Eu faço escolhas o tempo todo. Se eu vou para direita, para esquerda, para cima ou para baixo. Se eu vou para direita e a coisa fica ruim, eu não posso culpar nada além de mim por conta do que der errado se eu tiver ido para o lado para o outro. Então, quando as pessoas me falam isso, de que existe essa entidade, entre as coisas, e veja, eu não sou uma pessoa que seja ateu, muito pelo contrário, né? Eu seria, dentro do nosso vocabulário, uma pessoa que se considera agnóstica, que é o seguinte: Deus não é uma parada que pode ser provada, mas a gente está lidando aqui
num mundo sem religião. E a partir do momento que o Guilherme diz, né, nós seríamos mais individualistas, quem disse que a gente não é? Ou quem disse que em algum momento a gente foi menos individualista? A questão que eu coloco é essa. Quando você fala que as pessoas não teriam um ser, uma entidade para justificar, né? Porque, por exemplo, é muito comum a gente ouvir de pessoas religiosas, quando alguma coisa deu errado na sua vida, a justificativa de que é porque Deus não quis, é porque não é a hora certa. Eu digo individualista no seguinte: eu sou responsável por tudo que acontece comigo. Não que a gente não vivesse coletivamente, porque a gente viver coletivamente é algo, eu acredito que, de um processo natural. Porque a sobrevivência coletiva é mais provável do que a sobrevivência individual. Então, a gente viveria juntos, mas cada um mais responsável pelo que pratica, pelo que acontece com si mesmo. Tipo, se eu vou fazer se eu vou colocando num mundo, sei lá, muito hipotético, início da nossa sobrevivência, se eu saio pra caçar e morro, não é porque Deus quis que eu morresse, é porque eu dei mole e morri, entendeu? Eu sou responsável. Se a pessoa ficaria menos individualista, tudo depende de como essa comunidade começou. Se hoje, por exemplo, eu acredito que eu estou muito melhor, sou uma pessoa muito melhor, mas por causa da religião, não, porque eu fui aprendendo com a vida, né? Aos poucos eu fui construindo, mesmo depois de velha, fui reconstruindo o meu caráter, né? E isso me fez uma pessoa melhor e tá transparecendo na criação que eu tô fazendo com a minha filha. Antes de mais nada, a gente tá partindo do pressuposto que individualismo ou individualidade, aqui não cabe ficar definindo nem separando, são coisas ruins e que isso desconecta pessoas, sendo que na vida e por exemplo, na psicologia, na terapia, no desenvolvimento humano, quanto mais individualista você for, mais possível, mais provável você é um colaborador para o coletivo. Então, o individualismo não é necessariamente uma coisa ruim. Eu concordo com isso totalmente. É o cuide da sua vida. Tinha um amigo meu que tinha uma camisa assim: campanha pela vida, cuide da sua. Se cada um cuidasse da sua vida, você cuida da sua. Você já não tem que uma outra pessoa preocupar com você. Sim, e no mais, o individualismo ou individualidade ou individuação, que é o nome técnico, é um processo importantíssimo para o autoconhecimento, e o autoconhecimento é fundamental para a cooperação coletiva, porque você sabe qual é o talento que você tem e você sabe qual é a sua necessidade. Então você sabe como extrair o melhor do coletivo e você sabe o que melhor oferecer para o coletivo, né? Tudo isso fica muito mais espontâneo porque as pessoas não estão sob o julgo, a ponta de uma espada, de que ele vai ser julgado e o destino dele por toda a eternidade vai depender daquilo. Então, a partir do momento que essa individualidade está mais livre, as pessoas são mais espontâneas em fazer o certo, em fazer o melhor. Como eu tenho um talento mais desenvolvido em uma determinada área, é isso que eu vou levar para o coletivo. Como você tem um talento mais desenvolvido em uma determinada área, você vai levar isso para o coletivo, ao invés de todas as ovelhinhas fazendo igual em prol do coletivo. Eu acho sim que a religião tem um papel de muito mais na questão moral, na questão de regras, leis, que é o que a Angélica tá falando. A gente não tem aí certas obrigações. Só que olha só, toda a base de formação social, como a gente estava falando antes, né, da formação da família é o primeiro núcleo. A escola e a religião são os segundos núcleos, em geral, de formação social, né, em termos de desenvolvimento psicológico humano. As suas primeiras instituições que você frequenta são instituições formadoras de caráter. E aí, quando você pensa que, no caso da nossa sociedade, né, do mundo, não estou falando de Brasil não, estou falando do mundo, as religiões, desde as mais antigas, foram os segundos núcleos, os núcleos agregadores e formadores de pequenos coletivos. Elas são, em tese, responsáveis pela moral coletiva e, finalmente, pela regulação estatal. Então, vamos lá. Aí tem aquela coisa assim.
existe um livro técnico para isso, que é A Origem da Família, do Estado e tal, e da Propriedade Privada, que antigamente, e tem um outro livro muito importante também que se une a esses dois livros, que é para entender esse princípio, que é A Cidade Antiga, que é o seguinte: nos primórdios, sem uma religião organizada, as pessoas elas se uniam em torno de um ancestral comum. Então, por exemplo, antes de existir a ideia de um cemitério comunal, né, onde todos os mortos daquela localidade, ou não importa, as pessoas eram enterradas num cemitério, em geral, os familiares de uma mesma família eram enterrados no quintal de casa. Na propriedade da família. Na propriedade da família. E existia um culto para esses familiares, antes de existir uma religião organizada. Então, entendam, toda essa questão da religião, a religião é uma instituição, a religião é um troço organizado. O que a gente vai, né, falar aqui é disso, é de achar que um avô, um bisavô, um tetravô, ele está em algum lugar olhando pela gente e cuidando da gente. Só que isso, né, isso é uma hipótese que a gente tem comprovada, existem vestígios históricos que retratam isso, e a grande questão está justamente nisso. Quando é que a gente partiu para um modelo de, se antes a minha família girava em torno de um mesmo familiar, de uma mesma ideia, e eu abri mão dessa minha individualidade, ou pelo menos dessa coletividade menor, para um sistema que é maior que eu, sabe? A grande questão, a implicância que eu tenho com religiões vem exatamente daí, porque as religiões retiram potenciais e as religiões reprimem muitas coisas que a gente já tem e que causam, né, bonança, vamos dizer assim, para o restante da sociedade, e que ao longo da história foi sendo retirada. No mundo que a gente está criando aqui nesses episódios, a gente não tem religião. Isso nunca existiu, né? Isso nunca existiu. Essa ideia não pode existir. E como é que a gente lida com ela? Não existe uma regulação externa. A religião aqui funciona como uma regulação externa a partir de conceitos criados pelas próprias pessoas para explicar a existência delas. A existência delas está inexplicada e sem regulação moral nem externa. E aí? Então, para tirar totalmente a regulação, nós temos agora um mundo sem Estado. Além de não ter religião, a gente não tem governo, a gente não tem Estado. Eu fico imaginando que nesse contexto, sem igrejas, sem religiões firmadas de uma maneira institucional e sem um Estado de comando, poderia ser um caminho bem difícil de ser atingido. Mas as pessoas, elas se guiariam por coisas que funcionariam nas suas comunidades. Então, assim, na minha comunidade, o que funciona é a partilha comum. O que funciona é todo mundo plantar junto, todo mundo colher junto, todo mundo comer junto, todo mundo fazer tudo junto. Não. Bom, mas na comunidade de fulano, o que funciona é cada um ter o seu quintal, cada um ter a sua hortinha, e aí a gente vai e troca. Tem vamos dizer assim, um chefe de estado dentro do condomínio, um exemplo, né, que seria o síndico, que seria... Mas existem leis, né, dentro do condomínio, mas o vizinho insiste, por exemplo, assim, de jogar xepa na varanda e cai no de baixo, né? Vamos dizer assim, deixar o cachorro na sacada e aí o cachorro mija e cai na roupa do vizinho. Será que não aconteceria isso também? Claro que aconteceria. Ninguém está falando que seria pacífico, mas a gente não teria os centros de comando, né? Eu fico imaginando, a gente não teria esses centros para comandar e fazer as pessoas obedecerem sem nem saber ao certo por que elas estão obedecendo. Tem muita gente que paga imposto de renda e não sabe por que paga imposto de renda. Tem um monte de gente que obedece tais e tais coisas, mas não sabe por que obedece. Então, eu acho que, assim, eu digo, no começo da história da humanidade poderia ter sido um caos isso. Entende? Porque, queira ou não, esse controle ajudou, foi muito ruim por um lado, mas ajudou a organizar também por outro lado. Então, provavelmente, no começo fosse um caos e os grupos humanos se separassem simplesmente por afinidade.
eu vou ficar nesse grupo aqui, porque aqui ninguém é de ninguém, todo mundo come todo mundo divide com todo mundo e pronto. Não, eu não, eu vou ficar nessa comunidade aqui, porque as pessoas colocam os seus limites, os seus espaços. Então eu acho que no começo da humanidade, isso tudo teria sido um caos. Mas a partir do momento que a humanidade se estabelece, eu acredito que cada comunidade seria muito mais livre para se organizar. E a partir do momento que isso acontece em várias sociedades animais, as pessoas não se enquadrassem naquela comunidade, elas são expulsas. Pronto, vai embora e vai para um lugar onde você se adequa melhor. O que eu queria pensar era justamente como se criaria uma moral coletiva. Exato. Eu não queria chegar. Porque a lei foi criada a partir do momento que alguém fez uma besteira. E aí outros copiaram, e aí foi necessário criar uma lei para que todos, pelo menos, tivessem, vamos dizer assim, uma moral cívica, assim, de boa convivência. Não, olha só, mas aí a gente parte sempre do princípio de que do erro, que a gente é mau. Exato. E não é isso. Exato. E não é nem religião e nem Estado que muda isso. Então, no que exatamente as coisas seriam diferentes se a espontaneidade tivesse mais valor? Eu acredito mesmo que lá nos primórdios isso seria organizado por afinidade. Aqueles grupos que não houvesse colaboração, aqueles grupos onde não houvesse o menor senso de coletivo, seriam grupos extintos, eles acabariam. O que não deixou nos primórdios essas sociedades violentas se extinguirem? As religiões. Entendeu? E porque era crime simplesmente expulsar alguém, não moralmente. Eu expulsar meu filho, que não está colaborando com a comunidade, moralmente, a partir do momento que não existe essa regra moral, filho, você não está colaborando nessa comunidade, sai fora, vai buscar teu rumo. Então ficaria tudo organizado espontaneamente por afinidade. Porque você não teria um regulador moral. Não, a mãe não pode fazer isso com o filho. Não, a mãe pode fazer, a mãe colaborar com o bem comum. O certo e errado é inato do humano. O certo e errado é inato do humano. O quanto ele valoriza o certo e errado é outro papo. Mas o certo e errado, ele é inato. Olha só, a gente está falando de bom ou mal, bem ou mal, fazer certo e errado, de acordo com a moral vigente que a gente conhece hoje. Exatamente. E dentro é de um padrão que foi estabelecido ao longo do tempo. A base da religião. Então, se a gente não tem religião nem Estado, a gente precisa repensar como seria construída uma moral coletiva. E não a partir de o ser humano é bom ou mal, ou isso é certo e isso é errado. Porque o que é liberado e o que não é liberado não é regulado nessa sociedade que a gente está construindo aqui. Não, e uma outra questão bem importante, rapidinho, é que é o seguinte: quando a gente estava discutindo a pauta, o próprio Guilherme sugeriu que se fizesse essa distinção, que é o seguinte: não é que a gente está vivendo num mundo em que os continentes não se separaram. Então a gente está tudo no mesmo blocão de terra. Ponto. A gente, no primeiro episódio, superou isso. E nesse todo mundo fisicamente igual. Exatamente, que é um mundo que é fisicamente igual. Então a gente é mais ou menos preto e etc, etc. E na sugestão do Guilherme era que é o seguinte: a gente não tem um país, entende? Porque a ideia de país, ela surge exatamente quando a gente começa a separar e a definir territórios. Se a gente não tem uma divisão territorial, se a gente não tem algo que nos diferencie dos outros, então a gente pode aplicar a lógica, como é que é, Guilherme? Lógica de programação, então somos todos bons, entende? Ou somos todos iguais. Temos as mesmas tendências, né? Então, se a gente tem as mesmas tendências, a gente não pode achar que ou somos todos bons ou somos todos maus. Ou que o mal ou o bom existem porque não tem uma moral construída ainda. A gente está construindo ela aqui. Exatamente. Tem aquilo que vai dar certo dentro da comunidade e aquilo que não vai dar certo dentro de uma comunidade. É que assim, eu não consigo, de modo nenhum, desvincular o que eu conheço de comportamento animal em sociedades animais extremamente complexas. Aves têm esquemas sociais extremamente complexos, elas não têm nem religião nem Estado. O indivíduo não colaborou, o grupo
Pinguim, gente, o pinguim imperador lá no Polo Sul, que a fêmea bota ovo, deixa ele chocando e vai embora, os machos ficam sozinhos chocando o ovo, os machos se ajudam. O macho que não ajudar o outro é expulso do bando. É assim que funciona no mundo natural. Essa espontaneidade não funcionou, o grupo não está bem por causa do seu comportamento de grupo, você é expulso. As sociedades animais são assim, expulsam os indivíduos que não colaboram. E qual é a chance de um grupo onde ninguém colabora ser extinto? Imagina um grupo cheio de gente que não colabora. Isso já existiu na história. O nome desse conceito chama cidade-estado. E uma das coisas que refletem, pelo menos na ficção, de maneira bem simples, bem clara, são os 300, tá certo? Aquilo é baseado numa revista em quadrinhos e de uma história oral que atravessou o tempo, onde 300 soldados da cidade de Esparta resistem nas Termópilas à invasão do exército dos Xerxes da Pérsia. Isso é fato. Então, o que acontece? A própria cidade de Esparta, ela tinha suas próprias regras. Por mais que ali na ficção você tenha lá que os garotos eram jogados aos lobos, literalmente, para aprender a ganhar uma certa coragem, isso existia mesmo, né? A educação espartana, ela fala exatamente disso, da dureza que era, etc. E Esparta se considerava melhor do que Atenas, por exemplo, Atenas que nos ofereceu Aristóteles, Sócrates, Platão, etc, etc, porque os atenienses ficam só nessa de filosofia, de pensar sobre a vida. Aqui, vagabundos! Aqui a gente sabe como é que é a realidade que a gente tem que ralar. Isso sempre existiu. As cidades-estados são esses conceitos. Cada grupo se organizava ali, entendeu? Dentro de um mesmo ideal. Só que dentro das cidades-estado já existiam os mitos, né, a mitologia que explicava a origem deles, etc, etc. Então, Atenas cultuava a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, e Esparta cultuava o Ares, o deus da guerra. Mesmo as pessoas renegadas, aquelas que não contribuiriam, por exemplo, o cara de Esparta, que não queria ser um guerreiro, ou o cara de Atenas, que não concordava com a democracia ateniense, eles seriam expulsos naturalmente, mas se encontrariam num comum e se juntariam em um novo grupo, entendeu? Essa questão de não contribuir, ele não contribui para determinadas regras que um grupo impõe, mas para outras regras ele pode se adaptar e contribuir para aquelas regras. Então, para vocês tem mais a ver com ter um objetivo em comum e aí contribuir em prol desse objetivo do que de contribuir em geral, é isso? Porque nesse sentido de não ter um Estado, existiriam vários grupos com objetivos diferentes, entendeu? Então, assim, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Na cultura pop, The Walking Dead, né? The Walking Dead chega uma certa temporada que tem uma galera que se reúne lá em Alexandria, Hilltop, ou até os salvadores, né? Tipo, os salvadores são os caras que, eu não quero plantar, eu não quero construir, eu não quero criar gado, eu não quero caçar, eu só quero tomar dos outros, sabe? Eu acho que eu tenho que ir lá e os caras, eu vou proteger eles e tomar uma parte do que eles têm, entendeu? Então, assim, eles se reúnem nesse grupo. Os caras que não querem caçar, os caras que não querem cultivar, que não querem fazer construções, fazer ferramentas, eles vão para esse grupo, entendeu? De tipo, um grupo militar que vai proteger, entendeu? Proteger entre aspas, né? Vai proteger e vai vender esse serviço, né? E eles vão pegar os outros recursos das outras comunidades a partir dessa proteção, desse serviço que eles estão prestando, entendeu? Então, eu acho que sim, de certa forma, talvez nós não teríamos um estado geral, sabe? Um conjunto de regras que servissem para todo mundo, mas nós teríamos comunidades com sensos comuns de tipo assim, por exemplo, uma coisa de senso comum que foi para nossa sociedade hoje: não pode fumar em lugar fechado, restaurante não pode fumar, antigamente podia, consultório, sei lá, qualquer lugar fechado. Isso virou um senso comum que hoje em dia não pode. Porque isso mudou por força de lei. Mas não é só por força de lei também não, cara.
Porque lei proibindo beber e dirigir também existe. E as pessoas continuam bebendo e dirigindo. E não se sentem culpadas por isso. A gente pode inferir mais ou menos o seguinte: diversas pessoas que já fumaram, ou já beberam e dirigiram e ocasionalmente se envolveram em um acidente, pode ser, e eu tive contato com uma pessoa assim, essa pessoa para de fazer isso. Não necessariamente. Ela aprende pelo exemplo prático. Não, eu conheci só uma pessoa. Só que depois que implantaram a lei, as pessoas que se incomodavam com cigarro se sentiram mais livres para reprimir quem estava fumando. Isso não acontece com quem bebe e dirige, então são duas situações completamente diferentes. Eu já estive num lugar aberto em que a pessoa falou: aqui é um lugar fechado, não pode fumar. E aí um amigo meu que estava fumando foi buscar o segurança para chamar, para falar na frente da mulher que era uma cachoeira, um lugar aberto, e ele tinha um cinzeiro. Então que ela não tinha o direito de interferir na vida dele. Mas agora adiciona o seguinte: a gente botou um monte de problema. E esses problemas que a gente está citando aqui, eles vão durar muito, muito, muito tempo, porque a gente não morre. Como é que faz? Sempre vai ter o bobo, e sempre vai ter um querendo ser o mais esperto. De casa sempre vai sair um ou outro. Sempre sai os dois. O que o Bruno falou é o seguinte: a gente agora não morre de morte morrida, a gente morre de morte matada, entendeu? A gente não morre naturalmente, tá? Mas a gente pode morrer, né? Tipo assim, você tomou um tiro na cabeça, se arrancaram sua cabeça, arrancaram seu coração, você vai morrer, entendeu? Mas, por exemplo, você não vai ter câncer, você não vai ter AIDS, você não vai ter certas doenças degenerativas. Acabou a indústria farmacêutica, acabou a máfia dos laboratórios. Muita gente perdeu o emprego agora. Não vai existir médico. Mas eu acho, Angélica, que talvez a indústria farmacêutica teria um outro significado. Um significado de gerar anestésicos, analgésicos, entendeu? Drogas que te tirassem da realidade. Porque assim, você vai viver tanto tempo, o desplugue da realidade, eu acho que se torna mais necessário do que já é. Tipo, a gente vive, sei lá, 60, 70 anos e a gente já tem uma necessidade de vez em quando desligar uma chave, sair da realidade um pouco, sabe? Cara, imagina se você fosse quase imortal. Então, tipo, a necessidade da pessoa desplugar é maior ainda. Sem a religião, por mais que existam outras respostas, porque não é a religião que dá essas respostas, mas como é que vive o humano sem esse contexto? Outra coisa, uma vez que a gente vive uma porrada de tempo, maluquinho de 300 anos, aí que o outro vem citar alguma coisa, não vem de onda nova não. Tava vivo muito antes de quando começou essa zoeira nova aí. Eu sei que vocês estão falando do ponto de vista da moralidade, mas eu gostaria de pensar no seguinte: sem religião, sem Estado, sem essas leis fixas, sem a gente morrer de doença, de morte natural, vocês conseguem configurar o tamanho da putaria? Isso aqui é uma putaria, tá ok? Gente, não ia ter ninguém pra mandar na sexualidade das pessoas. Não ia ter ninguém pra regular o desejo. Pensa nisso. Cara, eu acho que ia sair todo mundo que... não sou, vamos dizer assim, eu não vou com a cara do Guilherme, um exemplo. A pessoa ia dar um jeito de acabar com a vida do Guilherme. Desculpa, Guilherme, mas é só um exemplo, tá? Sim, concordo com isso. As pessoas não mediriam esforços, assim. Tipo, se você tropeçou com a pessoa na rua, o seu santo não bateu, tu vai lá e, entendeu? Mete o louco mesmo. Eu acho que sim, as pessoas não mediriam esforços pra resolver os seus problemas. Mas não é disso que eu tô falando do seguinte: se as pessoas estão liberadas pra transar,
Você acha que elas vão pensar mais em matar do que em fuder? Cara, as pessoas fodem de vez em quando. Vontade de matar é todo dia. Até porque o trabalho diário não deixa a gente fuder todo dia. Peraí, mas se as pessoas estivessem fudendo todo dia e podendo fuder todo dia, elas iam pensar em matar todo dia? Essa é a pergunta. Nós estamos continuando até pra trás aí, né? Então nós estamos num cuidado parental masculino. Nós estamos no que os homens cuidam das crias e são responsáveis por fecundar ainda as mulheres. Provavelmente nós teríamos uma relação homossexual feminina muito forte. Eu acho que essa questão de sexualidade ela é muito natural da pessoa, sabe? Eu acho que a pessoa exerceria a sua sexualidade espontaneamente, sem preocupar, sabe? Mas, tipo, eu vou fuder todo mundo. Tipo, eu acho que isso é muito particular, entendeu? A pessoa que gosta de mulher, o homem que gosta de mulher, ele vai querer transar com mulher. O cara que gosta de homem vai transar com homem. A mulher que gosta de mulher vai transar com mulher, entendeu? Só não seriam reprimidos, entendeu? Não teria ninguém pra regular, pra ficar fazendo juízo, nem nada disso. Mas você tá querendo dizer, então, que você não acha que tem uma influência na moral social, o quanto a gente é sexualmente reprimido? Porque, por exemplo, em psicologia, elas são opostas. A pulsão de morte e a pulsão de vida, né? Que a pulsão de vida é a libido, é o desejo, é o tesão, isso é reprimido na nossa sociedade, né? E a pulsão de morte, quando não é voltada para o outro, para o desejo de matar o outro, é desejo de se matar. Então são as pessoas que têm aqueles comportamentos suicidas, desde o ser imprudente até o ser negligente com a própria saúde, por exemplo. No final das contas, o que a gente pensa em psicologia é o seguinte: se a gente está vivendo mais pulsão de vida, ou seja, se a sexualidade, a libido, o tesão estão mais liberados, a gente tem muito menos tempo e espaço emocional para pensar em morte, e para pensar no ódio, e para pensar no outro. O desejo, a gente está conectado com o nosso corpo, e na conexão com a raiva a gente está conectado com o outro. E a partir do momento que não vivemos esse tipo de repressão, que é muito gerado pela religião, as pessoas estão mais livres para viver a sua sexualidade, elas estão mais satisfeitas com elas e com as que vivem ao redor delas. Eu acho bem esperado, eu esperaria uma drástica redução de violência, sim. Porque até quando fala assim, você brincou, né? Você falou em tom de brincadeira, assim, tudo seria uma putaria. Putaria dentro da nossa noção de moral hoje. E no mundo animal não existe putaria nenhuma. Não, só pai come filho, irmão come irmã. Não. Na sociedade animal não existe isso. Existe isso quando os bichos são confinados no nosso sistema de criação. Quando eles estão livres no ambiente natural, eles dispersam e vão para longe das suas unidades familiares, evitando o cruzamento. Então, tudo que é repressor vira crime. Tudo que é a base de uma repressão, de um confinamento e de um corte nas escolhas, vira violência, né? Então, eu realmente acredito que existiria uma chance de que, a partir de algum momento do estabelecimento da humanidade, esse caos inicial seria superado. Eu acredito nisso que a Angélica está falando, sabe? De que a sexualidade ela seria menos reprimida. A pessoa não teria regras, assim, a gente não teria limitações, sabe? Você poderia gostar de quem você quiser, demonstrar isso publicamente e tudo mais. A única limitação seria o outro. Se o outro te quer, né? Isso, seria a única limitação. Aí que é o ponto. Porque ainda hoje em dia, ninguém deixa de transar porque é homossexual. Entendeu? E seja, sei lá, qual for a sua sexualidade, seus desejos, suas fantasias, seja lá qual for. Tem um ditado muito antigo que fala que para todo pé torto tem um sapato velho. Isso é a coisa mais certa que existe. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que não deixaria de existir é que as pessoas ainda para se satisfazerem sexualmente necessitariam de um parceiro, uma parceira
que consentissem com o que elas desejam. Da mesma forma, eu acho assim, que se eu sou homem, gosto de mulher, eu ainda preciso de uma mulher que queira ficar comigo. Se eu não consigo, eu vou ficar com esse sentimento, com a minha sexualidade reprimida, entendeu? Se eu não acho ninguém que queira transar comigo, eu ainda vou ficar com a minha sexualidade reprimida. Eu acho que assim, esse contexto de todo mundo amaria mais, talvez até não. Por quê? Por a sexualidade, coisa toda estar muito mais demonstrado, as pessoas que não conseguissem atingir isso se sentiriam muito mais frustradas. A pessoa que não consegue se satisfazer, vendo todas as outras pessoas se satisfazendo com diversas maneiras possíveis, talvez se sentiria mais frustrado, entendeu? De tipo assim, poxa, só eu que não consigo? A minha mulher sabe dessa opinião que eu vou exprimir, que é o seguinte: eu sou absolutamente contra a monogamia. A monogamia, ele é um conceito moral. Uma vez que nós somos animais inseridos no meio natural, a monogamia só existe de acordo com preceitos morais. São poucas as espécies animais que um se dedica a um único parceiro. Então, a monogamia, ela vem de fora para dentro. Principalmente porque não existe amor. Amor é outra construção social. Não é, estuda-se no cérebro, estuda-se não sei o quê. Existem mudanças de comportamento. Mas se você estudar o meu cachorro, se você colocar eletrodos no cérebro do meu cachorro para perceber quando eu estou na presença dele e quando eu estou fora da presença dele, você também vai notar uma alteração bioquímica nele. Você vai dizer que o meu cachorro me ama? Então, o amor é uma coisa. Então, o amor é uma interpretação. O amor é uma interpretação. Então, o conceito de monogamia, ele é um troço inventado também. Que a gente está Só que lembrem que a gente está num mundo sem religião e sem Estado. Então, a monogamia, muito possivelmente, não existe. A nossa monogamia na espécie humana, ela foi uma imposição moral. Mas, no mundo natural, a monogamia existe. Ela só não corresponde ao nosso conceito moral. Aí é que está o negócio. E aí vai depender muito de qual é a estratégia se é territorial, se não é, se é frugívora, se é carnívora, se é granívora, como é a estratégia alimentar. Mas a monogamia biológica, ela existe. E o que vai acontecer, Bruno, em termos de biologia, no mundo natural, é que o conceito da monogamia é diferente para nós. Por exemplo, existe a monogamia de estação reprodutiva. Naquela estação reprodutiva, para criar aquele filhote, aquele casal fica junto. Acabou? Tchau. Criou o filhote, foi embora? Tchau. E já existe a monogamia, que o casal tende a ficar junto, independente de um período reprodutivo ou não, até que tudo fique bem. A partir do momento que as coisas começam a ficar complicadas, que um desagrada o outro, cada um vai para um canto. Existem as espécies monogâmicas que, chova ou faça sol, caia raio, trovão, ou tempestade de fogo, eles ficam juntos. O detalhe é que a nossa monogamia, ela é imposta, entendeu? A nossa monogamia não é vista, não foi conquistada baseado no que eu quero para mim e fulano quer para ele, né? No caso assim, você e a Renata, que é o nosso casal aqui, né? Vocês querem a monogamia. Então, vocês quiseram a vida monogâmica juntos, entendeu? E pronto, foi uma escolha. Mas quando a gente olha a sociedade como um todo, não pode, é feio, não sei o quê. A gente olha a sociedade islâmica, tipo, uau, um cara pode ter X esposas, mas não sabe o que rege a lei dele ter várias esposas. O cara às vezes não consegue dar conta de uma, quer dar conta de 10. Aí tem 10 filhos com cada uma, não paga a pensão de um, quer pagar filho e não paga de 10. O Islã só permite o policasamento depois de analisar se aquele cara tem condição de criar, né, e sustentar X esposas. Aí o Islã permite. Então não é assim, eu quero casar com 25, eu vou casar com 25. Não, o Islã vai permitir ou não baseado na análise da tua vida. Então, por isso que eu estava levantando
o dedo aqui. A monogamia, nossa, ela é moral. Mas no mundo natural ela não é moral e ela existe. E o número disso é muito variado. Eu, de verdade, eu não sei dizer assim. O que eu percebo com aves é que a monogamia é mais comum do que a poligamia. Mas a monogamia das aves, ela é assim, ela varia assim. Ela pode ser só para a estação reprodutiva, ela pode ser enquanto for conveniente, ou ela pode ser chova ou faça sol. Vou dizer que eu falei em número decrescente. A mais comum é só... a mais comum é aquela que é só para a estação reprodutiva, vem seguido daquela que é enquanto tá bom para mim eu fico aqui, e depois que não tiver bom eu saio fora, e por último vem essa outra. Mas eu só quis fazer essa parte. Quando a gente fala em monogamia, ela, como moral, por outro lado, como nós estamos num mundo em que os homens cuidam das crias e as mulheres determinam, por exemplo, a comunidade científica, a gente não tem religião e não tem Estado, a sexualidade feminina não é regulada no nosso mundo aqui do cast. Então, que é impensável no mundo de hoje, o que é impensável no mundo de hoje é a mulher com direito ao controle reprodutivo, sem ter que cuidar da cria, sem moral, sem Estado, ninguém cuidando do seu próprio desejo sexual. Isso é ilimitado. A monogamia, enquanto quesito moral, a gente poderia ter quantos parceiros sexuais por dia? Não é por semana, não é por mês, não é por estação reprodutiva. Nem por cria, né? Nem por cria. A gente podia ter quantos parceiros? Pra todo mundo. Exatamente. E isso ia ser ok, porque não ia ter regulador moral. É disso que eu tô falando. O tempo todo. E aí, já que a gente é que ia estar no mercado e a gente é que ia estar no poder, realmente, a gente transando mais, gozando mais, escolhendo mais, sem nenhuma dúvida ia ter menos violência. Eu concordo com o Bruno, né, do pensamento que ele tem, e é um pensamento que eu também tenho, né, e que Emerson também tem em relação a isso. E como a Angélica falou, o combinado não sai caro, né? Se cada um... o amor tipo, tu não sentir a necessidade de estar com outras pessoas, porque aquela que tu estás te satisfaz em tudo. Então tu não precisa procurar em outra pessoa aquilo que tu já tem tudo que tua companheira ou companheiro está te oferecendo. E se tu tem alguma dúvida e tu tem a liberdade, por exemplo, de tu procurar fora o que tua companheira, teu companheiro permite, de uma forma ou de outra, acaba perdendo a graça. Não, eu só ia fazer uma pergunta seguinte. A Renata falou aí que, né, nessa situação e tal, as mulheres fariam muito mais sexo e tal. Só que é o seguinte, as mulheres vão trabalhar quando? Porque é o seguinte, se o homem ele cuida de várias crias e se ele pode fertilizar várias mulheres, existe uma possibilidade de um homem ter mais de uma cria de uma mulher, correto? Sendo que ele vai ter isso, muito dificilmente ele vai ter condição de trabalhar. Por quê? Por exemplo, hoje em dia nós estamos tendo mulheres que estão indo mais ao mercado de trabalho. Consequentemente, as mulheres estão tendo menos filhos. Se um homem tem mais filhos, é a mesma lógica, pensando de forma lógica. Ele não vai ter condição de trabalhar. A gente vive numa sociedade hoje, e eu vou fazer essa inversão para a sociedade de hoje para poder explicar o que eu penso da sociedade que a gente criou. A gente vive numa sociedade hoje onde, historicamente, a sexualidade feminina ela sempre foi reprimida. Então, hoje, uma mulher, para ter satisfação sexual, ela tá numa relação monogâmica em geral, senão ela é julgada socialmente, etc, etc, e ela cuida dos filhos. Aí você pergunta, ela trabalha quando? Na nossa sociedade, ela já trabalha. Obrigada, Renata. Por outro lado, na sociedade que a gente criou, que a mulher só precisa trabalhar, botar o ovo e voltar pro mercado, a gente precisa pensar em termos de sexualidade liberada. O desejo da mulher tá liberado e ela não tá com nenhum grilo na cabeça.
Quando uma mulher tem essa possibilidade, o tempo de satisfação sexual dela é em torno de 3 minutos. Se ela tá com um auxílio de uma outra mulher, por exemplo, porque na nossa sociedade não tem moral, e uma outra mulher pode masturbar uma mulher que tá com tesão, por exemplo, em torno de 3 minutos ela já gozou. Ela pode gozar 150 vezes por dia e ainda trabalhar. Então é mais ou menos assim. Quando tá tudo liberado, é bom pra caralho pra gente, velho. Ô, Renato, é só aquele tempinho de ir no banheiro e dar uma mijadinha, né? Mas isso eu falei anteriormente. Eu acredito que nesse tipo de sociedade, o relacionamento homossexual entre mulheres seria muito mais amplo. O homem seria para reproduzir. Até porque a gente ia ter muito menos frescura, uma pra satisfazer a outra, possivelmente, penso eu, num mundo sem essa moral ditada externa, do que os homens têm frescura um com o outro de fazer uma meinha, por exemplo. Nem fazer uma meinha. É um dar um beijo no outro, dar um abraço mais apertado. Olhar um peru ali no banheiro, gente, peru é tão bonito. Mas isso não é uma construção moral vindo da religião? E aí, num mundo sem religião, isso também não aconteceria com os homens? E eu ia achar ótimo que todo mundo tivesse satisfeito sexualmente. Por isso que eu tô falando que quando tá todo mundo com a cabeça cheia de endorfina, a gente pensa menos em ódio. O mundo de vocês vai acabar na putaria. Tipo, o desenvolvimento da sociedade não vai ter porra nenhuma, entendeu? Porque todo mundo só vai pensar em fazer sexo. Eu acho que a partir do momento que a vida sexual é plena, ela não precisa ser vivida 24 horas por dia. Eu também não acho isso. A partir do momento que ela não é reprimida, que ela é espontânea. Cara, eu acho que se a sexualidade não fosse reprimida, a gente até transaria menos. Eu acho que tem gente que transa muito porque a sexualidade é reprimida. Ele sente a necessidade de fechar uma coisa que ele não pode, sabe? Meu raciocínio vai por aí também. Gente, vamos lá, vamos encerrar. Esse aí foi o 2º episódio. Semana que vem tem mais. Vocês já sabem, as redes sociais, @Papo de Calçada, Twitter, Instagram e Facebook. Também temos o nosso blog, papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Acessa lá. E também temos o grupo dos ouvintes no Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast, onde estas sugestões de pauta, essas sugestões de contrafactuais de hoje foram sugeridas lá no nosso grupo, né? O Mundo Sem Religião, o Si Sem Religião, foi sugerido pelo Fábio Murakami. O Mundo Sem Estado foi sugerido pelo Bruno e por mais alguns ouvintes também colocaram lá, mas desculpa, eu perdi aqui, mas algumas pessoas sugeriram isso, então desculpa que eu esqueci. E se as pessoas não morressem naturalmente, foi uma sugestão do José Iago, né, que também está lá no nosso grupo, nosso ouvinte. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, acessa lá. A gente está sempre trocando ideias legais, tá bom, gente? Valeu, até a próxima semana com o último episódio do especial Gavetão, o nosso último Contrafactual. Valeu, tchau, tchau. Valeu.